Muito bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né? Essa live onde a gente vai estar batendo um papo sobre as eleições de 2022, análise das campanhas de maior sucesso. Só compartilhar aqui a nossa apresentação para que a gente possa, todos nós, podermos acompanhar o que vai ser colocado aqui. Vamos lá. Aí, agora sim. Bom, agora sim, pessoal, estava nos ajustando aqui. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que o que a gente vai conversar aqui, o que a gente vai apresentar aqui, é resultado de 15 anos de atuação minha na área de marketing político, marketing eleitoral, atuando em campanhas de deputado, campanhas de prefeito, campanhas de vereador, campanhas de pequeno e médio porte. Então, você que está acompanhando aqui com a gente, né? Depois a gente vai ter a oportunidade de abrir para poder bater papo, tirar dúvida, conversar. Todas as dificuldades que vocês possam imaginar dentro de uma campanha eleitoral, a gente já vivenciou, né? Aliás, a gente já experimentou mais dificuldade do que facilidades. E essa nossa live, essa nossa conversa, ela é resultado disso, né? Ela é resultado dessa experiência acumulada ao longo dos últimos 15 anos, onde a gente passou a observar as campanhas mais bem-sucedidas em todo o Brasil, e é disso que nós vamos falar aqui, quer dizer, o que as campanhas mais bem-sucedidas no ano de 2022 fizeram para poder despertar a atenção do eleitor, e o que de um modo geral, a academia, né, os consultores, os especialistas, quer dizer, as pessoas que trabalham diretamente com essa área do marketing eleitoral, estão utilizando para poder enfrentar essa dificuldade de fazer o eleitor prestar atenção nas suas respectivas mensagens. Então, falando da eleição de 2022, né, para quem não me conhece, né, o pessoal está me lembrando aqui, meu nome é David, eu sou estrategista de marketing, sou especializado em neurociência pela Unifesp e atuo, como já disse no começo, aí na área de marketing político eleitoral já há aproximadamente 15 anos. Então, a eleição no ano de 2022, falando diretamente sobre o tema, a gente vai ver que foram eleições atípicas, né? Tinham muitas candidaturas destacadas e novos nomes populares, tá certo? E também nós tínhamos candidatos desconhecidos, que acabaram alcançando o público com ideias e críticas. Então, eu sou o David Silva, né? Já me apresentei, vamos diretamente aqui para os desafios, né? Para os aspectos que nortearam esse estudo. Na eleição de 2022, o desafio era o mesmo, não é diferente do que a gente vai enfrentar aqui agora. A gente tinha dificuldade de conquistar a atenção do público e existia, como existe ainda hoje, uma grande dificuldade em atrair eleitores interessados. Outro ponto que merece muito destaque é que, apesar das eleições de 2022 ter marcado, né, a consolidação do fundão eleitoral, ou seja, foi a primeira vez que nós utilizamos financiamento público de campanha no Brasil, 1/3 dos candidatos não receberam absolutamente nada. Então, perceba a desigualdade. De cada 3 candidatos que disputaram as eleições no ano de 2022, 2 receberam alguma verba do fundo partidário. E 1 não recebeu absolutamente nada. Ou seja, 33% das candidaturas, em pleno momento onde já estava vigorando o financiamento público de campanha, não tiveram acesso a recursos públicos, o que é um paradoxo, né? Quer dizer, se eu não posso mais arrecadar essa candidatura que não recebeu dinheiro público, que é o dinheiro do fundão, ela não pode mais receber dinheiro de empresa. Então, você imagina a dificuldade. Ele não pode receber o dinheiro de empresa, mas também não recebeu o fundão. Então, isso acaba fortalecendo candidaturas maiores, candidaturas mais organizadas e prejudicando ainda mais novas candidaturas, que se não se organizarem, acabam ficando à sombra do processo eleitoral. Outro aspecto importante é que, mesmo nas cidades maiores, né, e nós temos hoje aqui pessoas, na sua grande maioria, são cidades que não têm praça de retransmissão de televisão, mas que, em alguns casos, têm praça de retransmissão de rádio.
você vai perceber o seguinte, né, que até o horário eleitoral gratuito, ele é distribuído de forma desigual. Né? Então, o horário eleitoral gratuito, ele não é distribuído de forma... deixa eu só pedir para o pessoal, Felipe, tem gente querendo entrar na live, vou ter que parar aqui para... isso, beleza, seja bem-vindo aí. Bom, gente, acho que as vagas que a gente tinha, graças a Deus, estão esgotadas, né? Então, agradeço a todos por estarem conosco. Então, retomando aqui a questão, você que tem aí a programação de rádio e é candidato, a distribuição do tempo de rádio e de televisão também não é feito de forma democrática. Né? Então, você tem lá um tempo gratuito, que é um pressuposto do nosso regime eleitoral, a pessoa ter acesso à televisão e ter acesso ao rádio gratuito. É bom lembrar que essa gratuidade ela é financiada através de renúncia fiscal. Né? Então, as emissoras de rádio e de TV acabam tendo, né, algum tipo de benefício, mas o fato é que não é distribuído de forma igualitária. Então, mais uma vez, o que vai acontecer? Você tem o candidato que não tem acesso ao recurso público e que também não pode receber dinheiro de fundo eleitoral, e que vai para a programação de rádio, sai candidato, né? Muitas vezes fica ali na expectativa de que vai ter um tempo para poder difundir a sua mensagem, e muitas vezes esse espaço ou esse tempo de propaganda no rádio, ele não vai ser distribuído de forma igualitária para todo mundo. Ele vai ser distribuído para poucas pessoas. Então, é mais uma dificuldade para as candidaturas menores. Isso é um fenômeno que, naturalmente, se repetiu no ano de 2022. Falando ainda sobre o contexto mais geral, né, sobre a dificuldade que o candidato tem de difundir a sua mensagem, de fazer com que o eleitor preste atenção nele, nós temos aí pesquisas de várias instituições que a gente vai trazer para ilustrar a nossa conversa, entre elas uma pesquisa da Universidade de Stanford, que revela que 60% das campanhas eleitorais falham em engajar eleitor devido à falta de personalização das mensagens. Ou seja, gente, mensagem genérica não consegue criar conexão e relevância. Não adianta você fazer uma mensagem única, padronizada, que seja igual para todo mundo. Né? Você acaba escolhendo falar para todo mundo e, ao mesmo tempo, você escolhe falar para ninguém. É como você ter a oportunidade de fazer um diálogo. Até costumo brincar, né? Tem uma brincadeira que eu faço que todo time, todo grupo, toda empresa tem aquele cara que é meio chato. Sabe o que é o cara chato? É o cara que começa a falar sem prestar atenção no seu feedback. Então, ele não olha, ele não vê o que você está fazendo, se você está falando com outra pessoa, se você está trabalhando, se você está interessado no outro assunto. Ele simplesmente vai e começa a falar. Ou então, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ele vai falando e vai falando e vai falando. E aí, muitas vezes, você dá um feedback desinteressado para ele, mas ele não percebe que você está desinteressado. E essa pesquisa, ela chama atenção para um fato, que muitas vezes a tua mensagem, enquanto candidato, ela não está sendo interessante para o eleitor está te dando feedback, você não presta atenção. Então, você tem lá uma mensagem que aparece para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, e ninguém assiste a mensagem por mais de 3 segundos. Ninguém curte a mensagem, ninguém comenta a mensagem. Quer dizer, o que o eleitor está fazendo? Ele indiretamente está dando um feedback. Essa mensagem que você está transmitindo não está atraindo a minha atenção. Ou então tem um pouquinho de engajamento, mas quem engaja? É só o pessoal que já vota no candidato, o pessoal, os chamados cabos eleitorais, né? O pessoal da equipe. E aí ele entra lá e fala, nossa, teve 40 curtidas, teve 20, mas quem curtiu? Quem comentou? Né? É um público que muitas vezes sequer absorveu a mensagem. E aqui uma dica importante. Como é que eu sei se o eleitor está absorvendo ou não a mensagem que eu estou transmitindo através do meu conteúdo? Pelo nível de comentário que ele utiliza. Dependendo do nível de comentário que ele utilizar, você vai perceber se ele absorveu ou não a mensagem. O que é muito comum e a gente observa bastante? Vai lá e faz uma publicação, solta um vídeo. Aí todo mundo vem e só curte o vídeo. O que significa isso? Você não tem nenhum comentário falando sobre o assunto do vídeo. Quer dizer, a pessoa só está curtindo para poder mostrar, tamo junto, tô com você, né? Como se fosse uma moeda social, uma maneira que tem de sinalizar que ela está interagindo ou que ela está participando de alguma forma da campanha. Mas na prática a pessoa não está absorvendo, ninguém está absorvendo essa mensagem. Porque você pega o nível dos comentários e você não tem ninguém comentando ou interagindo com o conteúdo. Então, quando isso acontece,
é um indicativo de que a mensagem que você está utilizando não tem relevância para o teu eleitor. E hoje em dia, no marketing digital, você consegue medir absolutamente tudo, né? Outro estudo do MIT, né, demonstra o seguinte, que ferramentas adequadas para gerenciar grandes volumes, né, campanhas que não utilizam essas ferramentas, elas perdem até 40% das oportunidades de engajamento. Isso significa que sem uma abordagem personalizada, né, então, mais uma vez aqui o estudo do MIT confirmando isso. O caminho para você poder se comunicar com o eleitor é, naturalmente, fazer a utilização de mensagens personalizadas. Agora, como é que você personaliza? Esse é um desafio, né? Porque como é que você precisa falar com todo mundo, mas precisa falar com todo mundo de uma maneira que a mensagem pareça ser customizada, ou que pareça ser dirigida para um único segmento da população. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as campanhas, propriamente dito, que venceram essa barreira, né, no ano de 2022, que a gente deve trazer também uma sugestão de solução para resolver essa questão. Outro aspecto, né, dados do Instituto Gallup. O Gallup, não sei se você sabe, o Laércio, que é o nosso diretor aqui, o George Gallup foi o cara que começou esse negócio de pesquisa eleitoral lá nos Estados Unidos, né, no início do século passado, né? Então, ele conseguia prever o resultado das eleições norte-americanas com o resultado de questionário preenchido de revista, daquela revista Reader Digest, né? Tem uma revista comercializada no Brasil também. O George Gallup, ele foi quem começou, né, essa atividade, né, esse esforço de entender ou de prever que maneira com que os eleitores iriam votar. E ele conseguiu prever com um nível de exatidão assustador. E aí, a partir dali, ele criou o Instituto, que é famoso no mundo todo. E esse instituto também aponta que 70% dos eleitores acham que as mensagens políticas não refletem suas preocupações reais. Outro estudo da Universidade de Michigan, né, também demonstra que as campanhas que não utilizam dados estratégicos desperdiçam cerca de 30% dos recursos em esforços ineficazes. E aqui o que é exemplo de dados estratégicos na eleição? Por exemplo, na hora que você vai fazer a segmentação do seu tráfego pago, fazer uma segmentação específica para o seu público-alvo, né? Você tem uma série de recursos e de ferramentas, se der tempo a gente vai falar sobre alguns deles aqui, que me permite falar com quem está interessado em me ouvir. E esse é um pressuposto básico, né? O que a gente chama hoje de relevância. Dito isso, como é que a gente pode superar esses desafios? Então, está muito claro, o eleitor, como consumidor, de um modo geral, tem uma dificuldade grande de prestar atenção, né, de escolher prestar atenção na mensagem eleitoral. Os estudos apontam que as campanhas que utilizam estratégias de personalização, de customização, acabam de segmentação, né, acabam tendo maior sucesso. Então, quer dizer, na medida em que enfrentar essa falta de atenção eu resolvo com a segmentação, que é muito possível através do marketing digital, a gente vai ver que tem algumas campanhas que já em 2022 superaram esses desafios, né? Então, como é que elas superaram esses desafios? Bom, primeiro, respeitando o que a gente chama aqui de funil de marketing para campanhas eleitorais, né? Respeitando a importância da conscientização, do interesse, da decisão, da ação. E aqui é importante chamar a atenção. Eu sei que a gente tem aqui hoje, na nossa live, provavelmente pessoas que já participaram de outras campanhas, que já participaram de outras eleições, tem pessoas que vão disputar a eleição pela primeira vez e que estão participando agora do processo eleitoral. Então, o que é importante a gente considerar? Não tem nada de errado, pessoal, de você receber um monte de não, de você ter uma série de objeções, uma série de insucessos. E a gente já contempla, né, nessa teoria, já contempla no fundamento da abordagem eleitoral desde o começo, e é por isso que a gente usa essa imagem do funil para representar, porque, gente, em tudo na vida, você sempre vai fazer uma grande quantidade de esforço, e aí dentro dessa enorme quantidade de esforço, você vai ter uma quantidade limitada de resultado. Então, é uma quantidade, muitas vezes, ilimitada de esforço, quer dizer, ilimitada entre aspas, porque a gente tem um limite que é o limite de tempo, o limite de pessoas, o limite de dinheiro. Então, não dá para a gente fazer esforço a bel prazer.
mas é fato que você sempre vai impactar um número maior de pessoas do que aquelas que você vai conseguir converter. Isso é verdade para o McDonald's, né? Isso é verdade para a Coca-Cola, isso é verdade para a Rede Globo, e isso é verdade para a tua candidatura. Então não tem nada de errado. Poxa, mas eu vou ter que abordar, então, 2.000 pessoas para ter 200 votos? Provavelmente sim, né? Você vai ter que fazer sempre nessas eleições, eu tenho trabalhado para candidatos que estão indo para a sua quinta reeleição, tem candidatos que estão disputando a sua 10ª eleição e que vão para a reeleição de prefeito, e estou trabalhando também a gente também assessora candidatos que estão começando agora. E uma coisa é comum para todos eles. Eles vão ter que impactar um número maior de pessoas, muito maior, tá certo? Do que a quantidade que eles precisam ter de voto. Então não dá para você simplesmente fazer uma listinha e falar assim, eu conheço 50 pessoas, então eu vou ter 50 votos no dia da eleição, que é o erro mais comum de quem está começando o processo, a participar efetivamente do processo eleitoral agora. Então você tem uma imagem que a gente utiliza, que é uma imagem clássica, que é essa imagem do funil que vocês estão vendo aí na apresentação. Então eu sempre tenho que fazer entrar mais gente do que eu preciso no final para poder ter a conversão. E aí, para cada estágio que o eleitor se encontra, primeiro, ela é uma representação que ela traz o fundamento de que eu preciso sempre fazer uma grande quantidade de esforço para ter uma determinada quantidade de resultado. Mas eu também preciso considerar, pessoal, que quando eu vou produzir a mensagem, quando eu vou falar com o eleitor, muitas vezes esse eleitor ele está vivenciando momentos distintos naquilo que se refere ao engajamento na minha campanha. Então, tem eleitor que ele já sabe, ele já percebeu que está chegando o período eleitoral, ele já sabe que vai ter que votar para candidato a vereador, né? Ele vai ter que fazer uma escolha de candidato a vereador e vai ter que fazer uma escolha de candidato a prefeito. Então, esse eleitor que começa a perceber, muitas vezes ele não tem conhecimento sobre a sua candidatura, ele não sabe, ele te conhece, mas não sabe que você é candidato, ou ele nem te conhece e nem sabe que você é candidato, e aí esse cara só vai se interessar em votar em você se você tiver alguma coisa que gere nele uma identificação. Quer dizer, mas David, eu conheço 100 pessoas e preciso ter 200 votos. Quer dizer, você vai ter que alcançar 100 pessoas que não te conhecem hoje, né? E como é que você faz com que essas 100 pessoas se interessem pela tua plataforma, se interessem por aquilo que você está dizendo, por aquilo que você está pregando, se interesse pela tua comunicação? Porque aqui vale um outro insight. Antes da pessoa desejar votar em você, ela tem que querer prestar atenção na sua mensagem, né? Ela primeiro se interessa pela sua comunicação e depois ela vai se interessar pela sua eleição. Muita gente contraria essa regra. Então começa já pedindo voto, ao invés de comunicar quem é, quais são as pautas que defende, quais são as ideias que a pessoa acredita. Uma das maneiras mais simples que você tem de criar conexão com as pessoas é fazer com que elas saibam aquilo que você pensa a respeito de determinados temas, né, de determinadas questões. E aí ele vê você falando, ele pode tanto se identificar, falar, gosto muito disso que ele está dizendo, ou ele pode não se identificar com aquilo que você está dizendo. E às vezes é importante também você utilizar esse funil para separar o cara que pode votar em você numa próxima eleição daquele cara que seguramente não vai votar em você. Então não tem problema. Às vezes o não, às vezes você perder a audiência, faz parte desse esforço para você qualificar a relação com o teu eleitor. Que num primeiro momento, como você está vendo aqui no funil, às vezes ele não sabe nada a teu respeito, então você tem que vir com um tipo de conteúdo para que ele possa saber mais a teu respeito. Depois que ele já sabe a teu respeito, você vem com outro tipo de conteúdo que a gente chama de conteúdo de consideração, ou seja, que muitas vezes você vai fazer uma comparação para poder mostrar por que você é melhor do que o outro candidato. Agora, gente, por favor, né? De que adianta você ficar falando que você é melhor que o concorrente se o cara nem sabe que você existe, ou se o cara nem está ligado no processo eleitoral? Especialmente aqui para quem vai disputar a eleição de vereador,
a maioria da população, 85% dos eleitores hoje, não sabem quem vão votar na eleição para vereador. E no dia da eleição, nós temos pesquisa, a gente já fez pesquisa em várias cidades que a gente assessorou. No dia da eleição, 20% dos eleitores vão pegar papelzinho do chão para poder votar no seu candidato a vereador. Aí vão dizer assim, não, David, mas isso aí era antigamente. Não, gente, em 2022, nós fizemos pesquisa em 3 municípios onde a gente atuou, pós-eleição, que a gente estava atuando no segundo turno, e aí a gente fez uma eleição para poder entender um pouco mais do comportamento das pessoas, e 20% dos eleitores pegaram o papelzinho do chão. Então, muito cuidado, né? A eleição, especialmente a eleição para o legislativo, ela é uma maratona, né? Ela não é uma corrida de 100 metros. Estou vendo hoje muita gente desprezando, né, a importância desse funil e fazendo uma série de coisas que não vão trazer impacto nenhum para a decisão eleitoral que só vai ser tomada, né? Para quem está no processo eleitoral, parece que está chegando, que é agora, é amanhã, está aí já. Pô, nós estamos há mais de 90 dias ainda do processo eleitoral. Então, você tem coisa que não é para fazer agora. Então, você precisa ficar atento à importância desse funil. Bom, aí, gente, tem uma série de referências que eu trouxe aqui para vocês. Depois a gente pode mandar a apresentação, para não tomar o tempo, mas estudos da Harvard Business Review, né, que é a revista de Harvard, também aponta para essa importância da personalização, da customização. Tem mais um estudo do MIT que vai na mesma direção. E o fato é que é o seguinte, né, os meios tradicionais, como o tempo limitado na TV aberta, mostraram-se insuficientes para transmitir os projetos detalhados dos candidatos. Então, nesta apresentação agora, a gente vai falar um pouco sobre esses 10 cases de sucesso, né? Quer dizer, quais foram as 10 campanhas mais bem-sucedidas no ano de 2022. Aqui é importante frisar que a gente fez uma análise com base no resultado proporcional da eleição. Então, nós não temos aqui o resultado em números absolutos. Então, só por isso que o Amon Mandel, que a gente inclusive fez uma live já com o pessoal que coordenou a campanha dele, né, o pessoal da área de comunicação, só por isso que ele aparece aqui em primeiro lugar, porque em números absolutos ele não teria mais votos que o Nicolas Ferreira, por exemplo, que é lá do estado de Minas Gerais. Mas como a gente está analisando aqui os resultados proporcionais, então a gente tem esse ranking desses 10 candidatos. Espero que todos vocês tenham se inscrito e recebido o e-book. Aqui a gente não vai aprofundar tanto nesse aspecto. Se por acaso alguém não recebeu, alguém que está acompanhando a live, não recebi o e-book da análise dessas 10 campanhas. É só solicitar. A gente lembra que nós estamos fazendo essa live hoje fechada, exclusiva, para poucas pessoas, porque é uma live onde a gente está não só apresentando esse modelo do e-book, não só trazendo alguns apontamentos sobre esses estudos, né, que a gente está apresentando a vocês, mas que a gente vai trazer também uma solução que a gente desenvolveu baseado nesse cenário sobre o qual a gente está falando, que é um cenário de absoluta escassez de atenção. Então, a gente, a começar, né, repassando rapidamente as estratégias dos 10 candidatos que tiveram assim, maior sucesso nas eleições de 2022, eu começo falando do Amon Mandel, né? O Amon Mandel, que é lá de Manaus, ele era vereador da cidade de Manaus, e uma coisa muito interessante que ele fez foi usar com criatividade o pouco tempo de televisão que ele tinha. Então, ele até brinca, né, que ele tinha lá, o pessoal da campanha dele, que coordenou a comunicação, comenta que os coronéis, aquilo que eu expliquei no começo, quer dizer, não é porque você tem tempo de TV que todo mundo vai ter bastante tempo. O tempo não é distribuído de forma igualitária, né? Assim como a grana da campanha também não é distribuída de forma igualitária. Então, ele tinha pouco tempo, o que ele fez? Bom, no pouco tempo que eu tenho, eu vou usar a criatividade. Então, o que ele... O Amon Mandel fez muito isso. Ele vinha e colocava mensagens que a gente chama de utilidade pública. E a que ficou mais marcada foi, por exemplo, beba água. Né? Então, você imagina que interessante, que ele tinha lá poucos segundos de tempo de televisão. Lá atrás, o Enéas, né? Quem tem mais idade sabe que o Enéas virou um mito, né? Ele, utilizando pouco tempo para cravar o nome dele e o número, né? Que eram variáveis importantes para ele naquele momento, que é o que mais relevante ele podia dizer. E o Amon Mandel, como tinha pouco tempo, a principal coisa que ele fazia era trazer essas mensagens, né? Trazer essas informações de utilidade pública, que é um tipo de coisa, pessoal, que eu costumo
chamar e costumo orientar, né, os meus mentorados, os nossos clientes, que são as verdades universais, né? E o candidato, ele tem que muitas vezes, ele tem que se amarrar em verdades universais. O que são as verdades universais? É aquela coisa que você vai falar e todo mundo vai concordar, tá certo? É claro que você não precisa também se tornar um comunicador irrelevante, falar só aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, você muitas vezes tem que trazer uma informação e tem que saber defender aquela informação. Agora, tem uma utilidade de um candidato falar que beber água faz bem? Tem. Política é a arte de fazer o bem. Se a gente estimula as pessoas a tomarem água, elas vão estar mais saudáveis. E é uma mensagem que ele, com essa mensagem, conseguiu se diferenciar de todos os seus concorrentes. Né? Então, enquanto todo mundo ali estava com uma comunicação estritamente política, e aqui vai mais um insight, pelo amor de Deus, pessoal, né? Parem de fazer comunicação com cara de comunicação política. Né? As pessoas estão nas redes sociais para se entreter. Elas estão para se informar e elas estão para se relacionar. Entendeu? Tudo que elas não querem ver na rede social é aquela mensagem chata, irrelevante, de discurso longo, rasgação de seda com outro político. Quer dizer, isso está fora de cogitação. As pessoas não estão na rede social para isso. Né? Então, o seu conteúdo está informando, o seu conteúdo está entretendo, o seu conteúdo está ajudando as pessoas a se relacionarem, ponto para você. Se o seu conteúdo não cumpre nenhuma dessas três questões, você está começando do patamar errado, porque você está desrespeitando o motivo pelo qual as pessoas estão na rede social. Então, ele investiu também em anúncio 57 mil reais. Um número interessante, né? Que é pouco. Você imagina, você imagina que o deputado mais bem votado na eleição de 2022 teve uma despesa de 57 mil reais. Ah, David, então nessa eleição vai gastar menos? Não, se ele for candidato, ele vai gastar 3 vezes mais. Por quê? Porque aumentou o custo. Tem mais gente fazendo anúncio e tem menos posicionamento, tem menos atenção disponível. Né? Até porque agora está tudo concentrado no Facebook e no Instagram. É a única plataforma de marketing digital que a gente vai poder utilizar nessa eleição. Aí você tem o Nicolas, né, que já vinha, que é o segundo colocado nesse nosso ranking. Ele já tinha uma forte presença, né, milhões de seguidores. Veja que ele utilizou, ao longo de 45 dias de campanhas, 74 anúncios no Meta Ads, associando-se a Bolsonaro, né? E utilizou também o endosso de figuras influentes, como Eduardo Bolsonaro. E aqui, gente, uma dica. Eleição de vereador, no processo eleitoral, é o cocô do cavalo do bandido. Né? Então, o eleitor não dá, apesar do vereador, no dia a dia, no exercício do mandato, ser a figura mais importante do ponto de vista democrático, porque nenhum eleito está mais próximo da população do que o vereador. Né? O prefeito não está perto, o governador não está perto, o deputado não está perto, o presidente da República não está perto. Quem é que está perto? Quem está no bairro? Quem que mora, muitas vezes, próximo do eleitorado? É o vereador. Mas é inversamente proporcional. Quer dizer, ele é mais importante no exercício do mandato, no governo, mas no processo eleitoral ele é o cocô do cavalo do bandido, em todos os aspectos. Né? O eleitor não atribui, nesse momento, grande importância para o vereador. E aí, usar estratégias como a que o Nicolas utilizou, de atrelar a tua imagem à candidatura majoritária, né? Defendendo pautas, defendendo crenças. E, às vezes, viu, Arthur, levando para o eleitor informações a respeito do majoritário. As pessoas têm mais interesse no majoritário. Então, ao invés de eu, muitas vezes, falar só a meu respeito, que as pessoas têm menos interesse, né, sobre a minha vida, sobre aquilo que está acontecendo comigo, eu levo informações sobre a candidatura majoritária, que é algo que o eleitor tem interesse. Então, se eu vou lá e conto, por exemplo, vamos pegar lá eleição da capital, São Paulo, se eu faço um conteúdo contando alguma coisa sobre a vida do Datenas, contando sobre a vida do prefeito, né, do Ricardo Nunes, provavelmente essa publicação vai ter mais engajamento e as pessoas vão ter mais interesse do que falando de mim. E o Nicolas, nessa parte, foi fundamental. Ele fazia com que as pessoas que eram simpáticas ao Bolsonaro se informassem a respeito do Bolsonaro e da campanha do Bolsonaro através da página dele. Então, olha que sacada para quem é candidato a vereador, né, que quer se destacar, transformar a própria página numa página
que dissemine notícias sobre a candidatura majoritária. Outra coisa interessante, usar o endosso de figuras influentes, né? Toda cidade tem pessoas que são influentes, que são admiradas, que são conhecidas e que não necessariamente fazem parte da política ali da cidade, do dia a dia. E que você pode utilizar a imagem dessas pessoas para poder atrair a audiência, né? Atrair a atenção do eleitor. Por exemplo, quem milita na área da saúde, né? Rebeca, quem milita na área da saúde pode, por exemplo, utilizar opiniões, artigos, vídeos de médicos renomados falando sobre assuntos de saúde. Então, é aquela história que a gente comentou, né? Quem que vai despertar mais interesse? Quem que vai chamar mais atenção? Se eu pegar um vídeo do Lair Ribeiro falando sobre um assunto da dengue, por eu estou tendo uma epidemia de dengue, aí tem um recorte lá do Lair Ribeiro falando que é importante beber um determinado medicamento, ou adotar uma determinada prática para combater a dengue. Pô, em vez de eu falar, às vezes vale a pena eu pegar aquele vídeo do Lair Ribeiro, fazer o que a gente chama de react, né? Eu pego e faço um vídeo meu comentando aquele vídeo do Lair Ribeiro, faço a cabeça desse vídeo. Quer dizer, é uma maneira que eu tenho de usar esse endosso. E às vezes sem a autorização da pessoa, porque é uma imagem de domínio público e que muitas vezes não circulou na cidade, não circulou naquela região. Então, o Nicolas é um exemplo de quem utilizou muito bem essa estratégia. E percebe que sempre a raiz de tudo isso que nós estamos falando aqui é a atenção. Quer dizer, o cara está buscando algo para poder chamar a atenção das pessoas, porque você pode ter a comunicação mais maravilhosa do mundo, se você não chamar a atenção delas, acabou. Né? A primeira guerra que você trava é a guerra pela atenção do seu eleitor. Aí a gente tem aqui a Bia Kicis, que é um baita case de utilização de rede social, de marketing digital. Só para exemplificar, a Bia Kicis fez 390 anúncios. Você tem noção do que é isso? Num período de tempo de 45 dias, né? Você fazer 390 anúncios. Gente, é anúncio para dedéu. É muito anúncio. Agora, por que faz 390 anúncios? Porque é tudo muito segmentado, entende? Né? Não vai fazer um anúncio e vai distribuir para todo mundo de forma igualitária. Então, peraí, eu quero falar com a mulher, eu tenho que ter um anúncio que tenha uma linguagem para a mulher, que tenha uma pauta que interessa para a mulher e que tenha, naturalmente, uma segmentação de público lá no Meta, que você pode segmentar, focado para a mulher. Né? Então, por que você faz tantos anúncios? Porque a chance que você tem, Lércio, de fazer a microsegmentação, né? Que muitas vezes a gente tem chamado de microtarget. Quer dizer, cada parcela, de acordo com o que você enxerga na pesquisa, e aí por isso que é importante você ter um estrategista que saiba ler pesquisa quantitativa, que saiba ler pesquisa qualitativa, porque ele vai olhando para a população e vai dividindo essa população naquilo que a gente chama de clusters, né? Naquilo que a gente chama de segmentos. Bom, peraí, esse pessoal tem interesse num determinado assunto, esse pessoal tem interesse num outro tipo de assunto, e assim por diante. Tá? Então, a Bia também usou o Google Ads, enfim, eu estou falando sobre os aspectos mais importantes de cada uma dessas candidaturas. Né? O Arthur Lira, um detalhe interessante, ele fez anúncios sempre segmentados para quem tinha entre 30 e 65 anos. Então, aqui você percebe que ele falava menos para quem tem menos de 30 e menos para quem tinha mais de 65. Por quê? Porque ele tinha um estudo que demonstrava que tinha uma grande quantidade de eleitores nessa faixa e provavelmente ele devia ter alguma pesquisa que apontava para um maior potencial de voto dele, justamente entre essa parcela do eleitorado. Um outro recurso aqui que ele utilizou, que eu já falei, vídeo com personalidades influentes, né? Foco em assuntos relevantes para o público-alvo. Então, gente, aqui é outra dica, né? Gente, assunto relevante para o público-alvo. O que tem de candidato e de político que quer falar de assunto que não é relevante para o público-alvo, né? Eu sei que a gente adora muitas vezes comemorar, celebrar. Estou vendo aqui a Rosângela, estou vendo aqui a Alessandra, né? Que são nossas assessoradas lá em Tarumã, né? Um bom dia, obrigado aí pela presença de vocês, viu? E a gente, estou lembrando aqui, Rosângela, para compartilhar com o pessoal que está aqui na live, o nosso pega, a nossa, muitas vezes, divergência, que eu defendo, não vamos gastar muita energia com efeméride, com data comemorativa. Lembra que a gente fala um pouco sobre isso? Porque, às vezes, essa data comemorativa não é interessante para o eleitor, né? Ou, às vezes, naquela data comemorativa, está todo mundo falando daquilo.
E aí você vai ser mais um falando, né? A gente já tem clientes, Larson, a gente já tem candidatos hoje que a gente assessora, que o cara fala assim, ó, David, eu não vou usar mais efeméride, não vou usar mais data comemorativa. Ele não usa, simplesmente não usa. Por quê? Porque é o que dá menos engajamento, ele mede, ele acompanha, né? Tô falando aqui mandar aproveitar um abraço, ele não tá aqui, é o Bebeto, mas a gente, conversando no dia a dia, ele comenta, falou, não vou usar data comemorativa. E se você for usar a data comemorativa, primeiro, você tem que usar uma data comemorativa que seja relevante para a história que você quer contar do candidato. Então, se a gente pega um exemplo, vou citar aqui o professor Rodolfo, nosso super candidato a prefeito, que é assessorado por nós e de quem a gente tem autorização. Tem vários candidatos que a gente assessora, que a gente tem contrato de confidencialidade, a gente acaba não citando quem é quem. Mas o professor Rodolfo é um cara que hoje tem uma das maiores avaliações positivas do Brasil. É o prefeito mais bem avaliado do Brasil. Vai para uma candidatura de reeleição. Pô, ele, quando é dia da educação, por exemplo, ele que passou a vida inteira na área de educação, é uma data comemorativa importante para ele explorar. Então faz sentido. Agora, também não é fazer lá um postzinho estático de qualquer jeito, dizendo parabéns, professor, pelo seu dia, porque isso todo mundo vai fazer, gente. Entendeu? E aí, é mais do mesmo. Então, você vai fazer o conteúdo? Bom, então, peraí, vamos resgatar a história, vamos fazer um vídeo parabenizando os professores, enfim, vamos fazer um conteúdo que diga algo mais do que os outros já vão estar dizendo naquele dia. Né? Aí nós temos a Yandra de André, que essa também é um case muito legal, ela fez uma campanha fundamentada na defesa do interesse das mulheres, então, mais uma vez, ela escolheu uma persona e gastou energia nisso. O Fred Linhares, que utilizou muita segmentação para saúde e temas médicos, que, aliás, só por curiosidade, vocês sabem quais são os infoprodutos que mais vendem no mundo hoje? Sabe? Tem ideia? Quem está acompanhando a live, pessoal, deixa eu ver aqui os nomes. O Google tem essa questão, né? Rosângela, o Leandro Rezende, a Delvânia, está aqui com a gente, o Joelson Santos, não consigo ver o nome. Nós estamos com 40 pessoas ao vivo, que legal. Mas é uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é o assunto que mais vende? Infoproduto, todo mundo sabe o que é, né? Infoproduto é quando você vende uma aula, você vende um curso, você vende alguma coisa que a pessoa consome no ambiente digital. Vocês sabem qual é o tema que mais vende? Quem sabe aí, tem a janelinha no nosso Google Meet e responde para a gente aí. Qual que vocês acham que mais vende? É esporte? São infoprodutos que falam de esporte? É infoproduto que fala de dinheiro? Qual que é o que mais vende, vocês sabem? Querem chutar? Ninguém quer chutar? Fala de dinheiro, né? Olha lá, o Jonatas de Lima. Olha lá, palmas para o Jonatas. Parabéns, Jonatas. É isso aí, o Jonatas acertou, né? O Lucas André, saúde. É isso, pessoal. Né? O tema que mais vende hoje no mercado mundial é infoproduto na área de saúde. Ou seja, olha que doido isso, gente. Olha que doido isso. A população está tão preocupada com a questão de saúde, seja porque a expectativa de vida está aumentando, seja porque a quantidade de doenças crônicas que estão sendo descobertas também estão aumentando, seja porque as pessoas, muita gente aposentou cedo, né? E aí quer usufruir da vida. Enfim, tem uma infinidade de aspectos que empurram o interesse das pessoas para a questão da saúde. E é tão interessante, tão forte essa questão da saúde, que as pessoas pagam para poder saber a respeito de saúde. E aí, muitas vezes, você tem lá um candidato, né? E eu tenho candidatos com essa característica na nossa carteira de atendimento, que o cara trabalha na área da saúde e não quer falar sobre saúde, não dá dica de saúde, não fala sobre utilidade pública, né? Não fala sobre informações e aspectos que são de profundo interesse da população. Tanto é interesse que, como eu disse aqui, o nicho de infoproduto que mais vende no mundo são infoprodutos voltados à questão de emagrecimento. Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão? Pode falar. Não?
Parece que eu vi alguém levantando a mão. Bom, depois no final a gente vai ter oportunidade de abrir. Viu, pessoal? Se tiverem depois pergunta, comentário, a ideia da gente ter feito a live fechada justamente é abrir a possibilidade para a gente trocar ideias, tá? Aí eu temos aqui um outro caso. Perceberam que dentre os candidatos mais bem ranqueados, né, mais bem votados, nós temos aí, salvo engano, 2, que a bandeira dos caras foi saúde? Acho que tem 3, se eu não me engano. Dos 10 mais bem votados, 3 usam a bandeira como saúde. O Fernando Máximo chegou ao limite, e está correto ele, tá, de usar uma bandana, que é o uniforme que ele utilizou para combater a Covid. Né? Por quê? Porque é um apelo forte, é uma preocupação da população. Inclusive, os anúncios dele foi destacando a atuação dele no combate da pandemia. Né? Ele anteriormente havia sido secretário de saúde. Aí a gente tem a Érica Cocai, que na campanha dela usou muita segmentação para eleitores progressistas e movimentos sociais. David, mas como é que faz segmentação para eleitor progressista? Olha, está cada vez mais difícil. É importante frisar, né? Já foi mais fácil. Na eleição passada, nós assessoramos e atuamos na eleição de um deputado federal lá do estado do Paraná, que ele é do PT. E esse deputado precisava falar para quem é simpatizante do Lula. Então, naquela oportunidade, no começo do processo eleitoral, você ainda tinha condição de escolher o público para quem você ia falar por público de interesse. Então, você ia lá e escolhia pessoas que seguem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pô, chupeta, né? Eu pego essas pessoas, anuncio para elas, ou crio um público semelhante e tá tudo certo. O problema é que, a partir de um determinado momento, o Facebook, a Meta, parou de utilizar isso. Parou de fazer isso, né? O que travou, né? Para quem não sabe utilizar a segmentação, para quem não tem banco de dados, compromete muito. Agora, tem uma série de estratégias que você pode utilizar, mesmo o Facebook não permitindo mais esse tipo de segmentação, que vai fazer com que a tua campanha fale para esse tipo de público. Quer dizer, eu consigo fazer Então, David, peraí, eu consigo fazer um vídeo ser assistido só por quem é simpatizante do Lula? Consegue. Consigo fazer um vídeo ser assistido só por quem é simpatizante do Bolsonaro? Consegue também. O problema é que agora isso está um pouquinho mais complexo. Era mais simples antes. E cada período que vai passando, isso vai ficando mais e mais difícil. Por isso que é tão importante você ter o banco de dados. Porque você tendo o banco de dados, e esse banco de dados sendo qualificado, não adianta comprar banco de dados no Brás, comprar mailing, não adianta nada. Para o que a gente está propondo aqui, não resolve. Né? Você tem que ter um banco de dados de eleitores, de pessoas que interagem com você, que gostam de você, porque aí a gente pode utilizar o algoritmo da Meta, né, do Facebook e do Instagram, para encontrar pessoas que são parecidas com o seu perfil de eleitorado. Né? Então, mas para isso tem que ter um bom banco de dados. Não adianta ter um banco de dados fuleiro meia boca, que você vai encontrar gente meia boca. Né? Meia boca que eu digo por não ter as características de quem demograficamente ou psicograficamente vai ter a maior chance de interagir com a tua candidatura. Aí nós temos aqui a Natália Bonavides, teve forte presença digital, também utilizou anúncios, e aí vocês vão ver aqui que muitos deles também utilizou o WhatsApp. Por que o WhatsApp é tão importante, gente? Por que o WhatsApp ele é tão rico? Né? Porque o WhatsApp ele te permite customizar, é o suprassumo de tudo que nós estamos falando aqui, resulta no WhatsApp. Porque se a gente pegar desde o começo da nossa conversa, o que nós estamos falando? Que as pesquisas apontam, né, em linhas gerais. O que elas falam? Que a gente precisa personalizar, precisa customizar, que não pode usar mensagem genérica, que tem que ser uma mensagem com interesse específico. E o WhatsApp, por que ele é o suprassumo? Porque ele te permite justamente falar de maneira individualizada. Eu posso mandar uma mensagem de maneira individual para a Delvânia, para a Marilene Mari, que está aqui com a gente, a CRCPN, Certificado Digital, não é esse o nome, né? Mas é o que está lendo, enfim. O WhatsApp é o suprassumo da comunicação individual, porque eu consigo falar com a pessoa no mesmo nível em que as pessoas mais gostam de se relacionar, que é no 1 a 1. Então eu consigo falar, eu consigo ouvir através do WhatsApp, que é outra dádiva, né? Se você souber usar o WhatsApp, você pode fazer dele um canal para que você possa ouvir os eleitores, possa ouvir sugestões para o plano de governo. Então você tem essas funcionalidades. E aí, por último, mas não menos importante,
tem aqui o Toinho Andrade, que é o 10º colocado, que também usou o WhatsApp como o seu principal canal de comunicação. E aí aqui, gente, é importante uma ressalva. Não é usar o WhatsApp para fazer disparo em massa. Não, vamos mandar uma mensagem igual para todo mundo. Quer dizer, você está perdendo, você está violando a natureza do canal de comunicação. Quer dizer, o WhatsApp que te permite usar uma comunicação individualizada, você vai lá e faz uma lista de mensagens iguais, de mensagens chatas, de mensagens pé no saco, de mensagens de autopromoção, tá certo? De mensagem que interessa mais pro político do que pro eleitor, e aí vai lá e manda para todo mundo. Quer dizer, você tá... ia falar até um palavrão aqui, não vou falar, que senão o pessoal que tá na live aqui vai brigar comigo. Mas é uma cagada. Não tem outro termo para falar que não seja esse. Quer dizer, às vezes é melhor você falar menos e falar corretamente, e, apesar da gente ter a figura do funil ilustrando a nossa abordagem, e que você sempre vai ter que fazer mais esforço do que o número de pessoas que você vai ter que converter no final, mas tem que fazer o esforço da maneira correta. Pô. Se você tem um canal do WhatsApp, se o eleitor confiou em você a ponto de fornecer o WhatsApp dele para você, pô, não vai azucrinar a vida do cara com um monte de mensagem irrelevante que não serve para bosta nenhuma, tá certo? As mensagens, a comunicação precisa ter valor, cara, que às vezes tem que pensar e falar, pô, é empatia. Pô, eu no lugar do eleitor, que tipo de informação eu gostaria de receber? Né? Gostaria de receber uma informação minha enaltecendo, falando que eu sou bom pra caralho, que eu sou legal, que eu sou... Pô, por favor, né? Usar o WhatsApp da maneira que ele nasceu, né? Ele que permite essa abordagem de forma individualizada. Bom, pessoal, aqui a gente passou, então, trouxe uma visão geral para vocês do que a academia está falando sobre a importância da atenção e da personalização dos dados. A gente trouxe aqui, e volto a dizer, quem não recebeu, quem não cadastrou, quem não tiver, não deixe de se cadastrar para receber, porque a gente tem um e-book. O e-book foi escrito por mim, pela Kelly Cadanos, a professora Kelly Cadanos, onde a gente abordou as estratégias dessas 10 campanhas. Então, quem não recebeu esse e-book, ou quem não tiver esse e-book, por favor, depois manda mensagem, solicita, a gente encaminha. E aí, da análise, tanto do que a academia e os institutos estão falando, e daquilo que foi praticado nessas 10 campanhas, que foram as mais bem-sucedidas do ano de 2022, nasceu uma solução sobre a qual eu quero falar com vocês aqui agora, né? Mas antes disso, é importante ressaltar que esse ano você só vai poder usar Facebook e o Instagram. Então, não vai poder usar, como na eleição passada, o Google no YouTube e para aquisição de palavra-chave. Então, na eleição passada, você ia lá e comprava, né? Eu quero comprar David Silva, vou lá e compro o meu nome. Eu sou candidato, compro, todo mundo que procurar o meu nome vai vir para a minha página. Dessa vez, isso não vai ser possível. Né? O Google saiu fora da comercialização de tráfego pago esse ano. Então, só sobrou Facebook e Instagram. David, então não dá para usar, em hipótese nenhuma, o Google? Dá, só que você tem que usar de forma orgânica. Então, você tem que usar para fazer indexação de palavra-chave, tem que usar para fazer indexação no YouTube, e só que isso tem que começar agora. Né? Se você deixar para fazer isso no período da eleição, sequer vai dar tempo do seu conteúdo ser indexado. Porque dependendo do segmento, dependendo da palavra, o Google às vezes demora 90 dias para enxergar uma atualização que você faz no seu site. Né? Então, fica a dica. Né? Outro ponto, restrição de segmentação. Como eu expliquei, o Facebook está cada vez tirando a oportunidade, né? Só para vocês se situarem, na eleição do Trump, teve lá um escândalo do Cambridge Analytics, que ele teve acesso aos dados específicos, né, do eleitorado norte-americano, e isso permitiu para a estratégia de marketing do Trump veicular esses anúncios e veicular essas informações de maneira muito customizada. E aí fica praticamente irresistível a mensagem. Você fala para o cara aquilo que ele quer ouvir. Nós somos, e aí é importante frisar, no que se refere à atenção, um ponto importante é assim, se eu falo de um assunto que é problema para você, mesmo que você não queira, o teu mecanismo de atenção involuntária faz você prestar atenção naquele tema, naquele ponto. É um mecanismo de atenção involuntária que, inclusive, foi tema da minha especialização na Universidade Federal de São Paulo.
que foi a gente escreveu sobre atenção involuntária. Então, mesmo que o cara não queira, ele vai prestar atenção. É uma coisa automática, né? É um instinto de sobrevivência. Outra coisa, se eu trago alguma coisa que é perceptível, né, como uma quebra de padrão, tá certo? Toda quebra de padrão vai despertar a atenção do eleitor de maneira involuntária, quer ele queira, quer ele não queira. Então, não é que, assim, é outra crença equivocada. Então, agora, para chamar atenção na rede social, eu tenho que fazer palhaçada. Só fazendo palhaçada é que eu chamo a atenção do eleitor. Não. Fazer palhaçada vai continuar funcionando enquanto isso for uma quebra de padrão. A hora que chegar uma hora que todo mundo estiver fazendo a mesma coisa, vai deixar de ser uma quebra de padrão e aí vai deixar de ser percebido, né? Então, fazer a graça, fazer a piada é só um recurso que a gente tem para poder quebrar o padrão e fazer com que o mecanismo de atenção biológica da pessoa capte aquela informação, tá certo? Concorrência, a gente tem mais concorrência, porque a gente só tem 2 canais sobrando para fazer tráfego pago, que é o Facebook e o Instagram. E aí, gente, a importância dos dados, né? Você que vai disputar a eleição, vai fazer tráfego pago. Sem dados, esquece, amigo. Gasta o dinheiro em outra coisa, porque não vai trazer para você o resultado que você espera. Você precisa ter dados sobre o eleitorado para você fazer minimamente uma segmentação que encontre esse público que está cadastrado, mas que encontre também um público parecido com esse público que está cadastrado. E aí, eu entro numa esteira um pouco mais técnica, que dentro do painel do Meta, você tem lá um recurso que se chama público semelhante, né? Tem gente querendo entrar na live, se vocês puderem autorizar. Então, você tem lá um público que a gente chama de público semelhante. O que é o público semelhante, pessoal? Público semelhante é eu utilizar a inteligência do Facebook, utilizar a inteligência da Meta para eu encontrar pessoas que são parecidas com aquelas pessoas que eu tenho na minha lista. Então, um exemplo. David, eu gostaria de falar para um público que joga futebol lá no Jardim Promeca. E quero falar com o público da região do Jardim Promeca, que é um bairro, né, que a gente tem. Pedimos falta de educação, não esqueci de desligar o telefone, mas o meu telefone não pode ficar desligado. Se os candidatos ligam, eu não atendo, eles ficam bravos. Mas, enfim, o fato é que, mesmo nesses casos, né, nessas circunstâncias, nessas situações, se eu tenho o dado daquela turma de futebol que joga futebol comigo lá no campo do Jardim Promeca, por exemplo, que é um bairro da cidade de Várzea Paulista, eu posso criar um público semelhante com base nas características daquelas pessoas. Então, a chance de eu falar para um público que tenha as mesmas predileções do que aquele grupo que está na minha lista é enorme. E aí, se eu sei quais são as predileções, eu consigo adequar o meu conteúdo, eu consigo adequar o meu discurso para que esse conteúdo se conecte com um problema que seja comum. Lembra que eu falei que se o problema é relevante, mesmo que o cara não queira, ele vai prestar atenção, porque biologicamente nós somos programados dessa forma, né? Tem até uma crença popular que diz assim: nossa, David, comprei um carro novo. O cara vai lá e comprou ou está procurando um Gol, né? Eu vou comprar um Gol. De repente, ele só vê Gol. Pô, parece que não tinha tanto carro igual esse, e agora parece que tem, né? Antigamente não tinha, né? Por quê, gente? Justamente por isso, porque a tua psique, né? o teu aparato neurológico, ele foi programado ao longo de anos e anos, décadas e décadas, milhares e milhares de anos, né? Nós estamos, essa nossa espécie, né, que é o Homo sapiens, tem 10 mil anos, mas antes disso a gente evoluiu até um determinado ponto que perceber ou não perceber o problema era a diferença, muitas vezes, entre viver e morrer. Então, por isso que o mecanismo que a gente utiliza para perceber as coisas, né? Por isso que a gente tem um mecanismo que é um mecanismo de atenção involuntária, que se é problema, a pessoa vai prestar atenção. Se quebrou o padrão, vai prestar atenção. Não tem jeito, né? E por que vai prestar atenção? Porque lembra, voltando mais de 10 mil anos antes, né, nas savanas, quando o ser humano ainda não tinha, né, essa característica que a gente tem hoje, que nos foi conferida graças ao advento da agricultura, né, que aí a gente deixou de ser nômade. Mas quando a gente era nômade,
perceber ou não perceber uma quebra de padrão era a diferença entre viver e morrer, tá certo? Você estava lá, tinha lá um arbusto estático, né? Tinha um arbusto paralisado. Aí o que acontecia com aquele arbusto que está paralisado? Ele pega e se move. Pô, se você não conseguisse perceber isso, ainda que fosse de rabo de olho, tá certo? Ainda que você não percebesse de rabo de olho que o arbusto está mexendo, era a diferença entre você ter tempo ou não de fugir do predador que poderia te caçar. Então, é importante a gente ter a compreensão sobre esses aspectos até neurológicos, né, sobre o funcionamento da atenção, porque aí eu tenho condição de criar conteúdo que, de fato, seja percebido pela minha audiência. Né? De fato, eu tenho condição de produzir conteúdo que não vai ser ignorado pelas pessoas que estão utilizando. Bom, dito isso, o que a gente traz para vocês como solução para esse momento das campanhas eleitorais, onde a personalização, a customização, a individualização se tornou tão importante? Bom, normalmente, gente, toda vez que a gente encontra um problema, alguém já se deparou com esse problema antes. É muito difícil, a essa altura do campeonato, a gente se deparar com um problema que seja totalmente inédito. E esse problema de precisar customizar, personalizar, de ter relacionamentos de forma individualizada, já foi enfrentado, né, pelas empresas da iniciativa privada. Uma empresa bem-sucedida hoje, ela não é bem-sucedida se ela não tiver um sistema de CRM, né, que é um sistema para fazer a gestão do relacionamento com seus clientes. Então, você vai lá no mercado, vai lá no supermercado de grandes marcas, o cara está lá o tempo todo te oferecendo cartão de crédito, está o tempo todo te oferecendo a compra com algum desconto. Em troca do quê? Em troca dos dados. Em troca de você fazer o cadastro. Porque depois que você faz o cadastro, ele consegue saber o teu padrão de compra, ele consegue saber se faz tempo que você não vai no supermercado comprar. Então, eles pagam, inclusive, muita grana por isso, né, para poder ter acesso aos dados. Então, o supermercado, por exemplo, hoje em dia, não existe supermercado bem-sucedido que não utilize um bom CRM, um bom sistema de CRM para gerir o seu relacionamento com os consumidores. Vamos pegar outro exemplo. Grandes redes, né? Grandes redes de alimentação. Posto de gasolina, um outro exemplo clássico que vai ser comum e compreensível para todos que estão acompanhando aqui a nossa live. O cara que vai utiliza o posto de gasolina, não tem lá um programa de recompensa, Arthur, né? Para o pessoal, você vai lá, abastece e o cara fica buzinando. Vamos fazer um cartãozinho. Se você abastecer com o cartão Shell, você vai pagar mais barato, você tem um desconto, não sei o quê. Por que é isso? Porque ele quer ter o teu cadastro, quer administrar o histórico teu com o posto. Né? Como posto de gasolina, supermercado, a gente é pouco fiel nessa questão de posto de gasolina, porque é um commodity. Né? Gasolina, teoricamente, não é assim que acontece na prática, mas teoricamente todo mundo deveria vender a mesma gasolina, tá certo? Claro, tem posto que vende batizado e tal, mas é a mesma gasolina. Então, nesses segmentos onde a concorrência é muito difícil, setores comoditizados, que a gente chama, supermercado, outro exemplo é o posto de gasolina, qual a estratégia que os caras utilizou para ter mais instrumento para lidar com a concorrência? O CRM. Pô, então, peraí, não tem alguma coisa em comum aqui? Os candidatos não estão tudo meio iguais, meio comoditizados, nós estamos tendo que personalizar as mensagens, estamos tendo que falar de uma maneira segmentada, conhecer o histórico, como é que é a interação desse eleitor, né, comigo. Quer dizer, a mesma coisa que acontece com o cliente do posto de gasolina e com o cliente do supermercado, também acontece com o eleitor, pô. Né? Eu também, como candidato, preciso administrar a minha relação com o eleitor. Então, nos últimos anos, eu venho falando com o pessoal da área de tecnologia, e aqui eu quero citar o meu parceiro nessa empreitada, que é o Rafael Aguiar. Falei, cara, a gente precisa desenvolver um CRM pensado para resolver o problema eleitoral. E foi aí que nasceu o CRM do voto. Então, vocês que estão acompanhando essa live hoje, que eu até não esperava, né, ter tantas pessoas acompanhando, até porque o horário é um horário não muito satisfatório, por pleno 9h30 da manhã, né, Arthur? E a galera está aqui, está acompanhando, enfim. É o único horário que dava para transmitir, né? Não tinha um outro horário, tá certo? Então, eu até falei com o pessoal da organização, falei, olha, acho que devia fazer mais tarde, mas aí foi olhar minha agenda,
não tem agenda. 6 da tarde, 7 da noite, não tem agenda. Simplesmente não tem, tem que ser de manhã. Então, eu quero apresentar para vocês aqui o CRM do voto, né? Eu vou agora compartilhar a tela do CRM do voto, e aí vocês vão ter a oportunidade de ver, pessoal, a solução para você gerir o relacionamento com o eleitor. Alguém vai dizer assim, David, mas aí tem que cadastrar, tem que fazer. Amigo, você tem 2 caminhos, né? Ou você fica falando para o vento, e aí chega no dia da eleição, você vai se juntar com a imensa maioria das pessoas, que são aquelas que perdem as eleições. 85% das pessoas que disputam a eleição perdem a eleição, né? Outro grande percentual, pior do que perder, né? O cara às vezes perde e é mal votado, ou seja, ele sai da eleição pior do que entrou. Correto? Do ponto de vista pragmático, era melhor não ter entrado. Se for entrar, eu tive 200 votos nessa eleição, eu vou na outra, tenho 100, quer dizer, eu estou diminuindo o meu capital eleitoral. Às vezes é melhor ficar sentado nos 200 e deixar todo mundo achar que eu tenho 200 votos, né? Agora, o fato é que, se você não faz um esforço para se organizar, né, se você não se organiza para ganhar a eleição, você obrigatoriamente vai ter que se organizar para chorar a derrota e a perca. Porque hoje em dia não tem outro caminho. Ou você personaliza, e é por isso que a gente veio falando sobre esses aspectos, né? Ou você customiza, ou você administra a relação com o eleitor, ou você vai perder a eleição. Quer dizer, uma outra coisa grave, que esse eleitor que você já não consegue administrar a relação com ele, que nós, enquanto seres humanos, a gente consegue ter relação com até 150 pessoas. Né? Há estudos que apontam para isso dentro da sociologia. Qual é o máximo de pessoas com quem eu, de fato, consigo ter uma relação ativa, uma relação frequente? 150 pessoas. Mas eu tenho 1.000 e poucos seguidores. Cara, mas relação de falar, ouvir, telefonar, atender ligação, chamar numa festa de aniversário, pega a média da frequência numa festa de aniversário, é 150 pessoas. Né? Então, a não ser que você, para se eleger, precise só de 150 votos, que é o caso, pode ser que, dependendo da cidade, de onde você estiver falando, 150 votos é o suficiente, e aí tá tudo certo. Agora, passou de 150, é problema. Né? Porque aí você vai precisar de algum recurso que te permita organizar a relação com essa cadeia de eleitores. Imagina um cara que precisa de 10 mil votos, 20 mil votos, 30 mil votos. Eu tenho cliente que eu atendo que vai precisar de 50 mil votos nessa eleição. Quer dizer, se ele não organizar esse relacionamento muito bem organizado, mais da metade, aqui tem um estudo que fala que 30% dos recursos é desperdiçado, eu diria que mais da metade do que o cara gastar, do que o cara fizer, se ele não organizar essa base de forma apropriada, vai ser desperdiçado. Né? Então, como é que funciona o CRM do voto? Sem mais delongas, vamos para a tela do sistema. Aí agora eu vou pedir para que vou ter que parar de compartilhar aqui, Rê. Aí eu volto aqui. E aí é com você para compartilhar a tela do CRM. Então nós vamos fazer real aqui, tá? Não é apresentação de slide, não é vídeo. É em tempo real. O que vocês estão vendo aqui é a única ferramenta do Brasil. Não existe outra ferramenta do Brasil que foi construída baseado nessa concepção sobre a qual a gente falou aqui para vocês, das 10 campanhas mais bem posicionadas na última eleição e também baseado nos estudos que apontam para a necessidade de personalização. Então, primeiro ponto, primeira coisa, tem mais pessoas entrando, né, ainda, que legal, fico feliz de ter a participação de todos vocês. Então, o primeiro ponto, é muito comum em campanha eleitoral, o cara não tem um cadastro organizado, cara. Não tem. Você vai, deixa eu ver o cadastro dos seus eleitores aí e tal. Ele tem lá um caderninho, chumbrega, que não dá pra gente integrar esse caderninho. Não, mas esse caderninho aqui, cara, não dá, né? Eu até brinco, né? Não dá, né, bebê? Né? Não dá pra ter caderninho essa altura do campeonato. Aí ele tem lá uma planilha. Mas a planilha tá no computador do Laércio. Espera aí que eu vou abrir o computador. Pô, irmão, campanha dinâmica, é só 45 dias você vai ter. Você não vai ter. Antigamente era 90 dias. Tem gente que funciona ainda no modelo antigo, acha que vai ter 3 meses de campanha. Não vai. É 45 dias. E sabe para que serve pré-campanha? Ó, dica de ouro aí. Se quiser, você guarda essa, porque essa tá todo mundo fazendo errado. Um monte de gente fazendo cagada. Sabe por que serve esse período da pré-campanha? Para você organizar a tua campanha, cidadão. Não é para você fazer campanha, cacete.
O cara tem o período da pré-campanha para se organizar, e aí o que ele faz? No período da pré-campanha, ao invés dele se organizar, ao invés dele se preparar para a guerra, ele vai lá e faz campanha. Não, cara, agora é a hora de você se organizar. Agora é a hora de você preparar. Porque você vai ver, na semana da eleição, e isso a gente que já ganhou eleição, já perdeu eleição, já fez coisa certa, já fez coisa errada, enfim, vocês vão perceber o quê? Que quando a gente chega lá na última semana da eleição, você olha para trás, isso hoje a gente não vive mais, mas antigamente vivia. Você olhava para trás e falava assim, rapaz do céu, cadê aquele cara que eu conversei com ele, que falou que estava comigo desde 6 meses antes do processo eleitoral? Sumiu. Né? Aquela reunião que eu fiz, que fez um baita esforço, aí eu não volto lá no lugar. Não, eu não volto. Eu visitei o cara faz 100 dias. Eu visito o cara hoje. Aí, como eu não tenho um CRM, eu não cadastro, não faço a gestão, não organizo, eu não vou visitar o cara, porque se eu fico confiando na minha memória de trabalho, que é o que a maioria dos candidatos fazem, vai confiar na memória de trabalho dele e da equipe. Tá fudido, amigo. Tá fudido. Memória de trabalho armazena 3 coisas ao mesmo tempo. E só. Não vai mais que isso. E esse número, às vezes, até é menor. Há casos em que é maior, mas há casos em que é menor. Parar de compartilhar a minha tela. Estão me dando essa dica aqui. Como que eu faço para parar de compartilhar? Deixa eu ver aqui. Parar. Aí. Tá certo? Tá certo, produção? Beleza, então. Parei de compartilhar a minha tela. Então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem um cadastro que funciona em nuvem. Ou seja, eu tenho um cadastro com as informações que eu, de fato, preciso ter do eleitor. Eu não vou entrar em detalhes em todas elas aqui, mas esse cadastro está em nuvem. Qual é a vantagem de estar em nuvem? Que se a Delvânia precisa acessar o cadastro e ela não está no comitê, ela acessa o cadastro da casa dela. Qual o problema? Se ela está na rua e precisa cadastrar um eleitor, ela cadastra no celular. Qual é o problema? Né? Então, você tem essa vantagem de ter o cadastro em nuvem, que é uma vantagem, que só isso já é uma vantagem em relação ao caderninho, em relação à planilha. Mas é óbvio que não é só isso. Né? Só isso não basta. Então, além da gente ter o cadastro, eu só abri aqui o meu roteiro, porque eu me perdi, pessoal. Né? Isso acontece. Quem tem déficit de atenção, eu tenho só um pouquinho de déficit de atenção, não é muito, não. Né? Às vezes se perde. Então, o que acontece aqui, pessoal? A Érica deu risada aqui, né? Então, você tem primeiro ponto, é o cadastro de eleitor, tá certo? Que a gente mostrou aqui para vocês. Aí, uma outra coisa que acontece com todo candidato. Toda vez que você deixa o candidato fazer o que ele quer, o que ele bem entende, o que ele se sente confortável, deixa ele fazer, deixa solto, deixa um mês ele fazendo. A Rosângela vai lembrar disso aqui agora, porque nós falamos disso essa semana. Certo, Rosângela? Falei, deixa ele fazendo um mês. Porque é um candidato que é um pouco indisciplinado. Que, aliás, candidato disciplinado é um negócio que eu ainda não encontrei ainda. O dia que eu achar, eu estou realizado. Tá certo? O candidato parece que ele nasceu para 2 coisas: para ganhar a eleição e para brigar com o estrategista de marketing, para não fazer o que o estrategista pede. Então, você vai lá e fala para ele, olha, nós temos que fazer uma agenda orgânica, tem que ser uma agenda fria, ou seja, tem que ser uma agenda sistêmica, tem que ser pensada, tem que ter uma meta para a agenda. Não, deixa que eu vou fazer, não sei o que tal. E aí tá. Aí passou um mês. Aí você olha na agenda do cara, o que ele fez esse um mês que passou? Cara, ele só fez aquilo que ele já fazia antes de disputar a eleição. Ele foi nos lugares que ele já ia, ele fez coisas que ele já fez. Né? Não vou dar exemplo clássico, porque senão vou denunciar o meu amigo que é candidato. Mas, por exemplo, o cara às vezes gosta de um esporte, gosta de futebol. Ah, amigo, se você deixar a agenda dele livre, aonde que ele vai todo santo final de semana pedir voto? No campo de futebol, para os caras que ele já conhece, que já vota nele. Aí chega no dia da eleição, o cara não tem voto e a culpa é de quem fez a campanha dele. Tá? Então, a agenda tem que ser organizada com base nas metas da campanha. E aí, uma coisa que ajuda muito a gente a ter essa visualização é que esse cadastro sobre o qual a gente falou, eu posso visualizar ele no mapa. Né? Então, veja aqui, ó, esse aqui é um mapa real do CRM do voto. Tem gente aqui que está na live que já está usando o CRM do voto hoje. Então, você entra lá no mapa, se você não tem uma agenda que é pensada para uma meta, que é pensada para o sistema, o que acontece com o camarada? A hora que você abre aqui,
Tá todo mundo no mesmo lugar, tá todo mundo perto da casa dele. Então ele não fez uma agenda em outros lugares que não seja aqueles que já é familiar para ele. Então a gente consegue ter essa visualização, eu consigo ver onde é que eu tenho mais gente cadastrada, onde é que eu tenho menos gente cadastrada. Se eu estou disputando uma campanha que é uma campanha municipal, eu tenho que ter gente cadastrada em todos os bairros. Não dá para ter cadastro só num lugar, né? Bom, aí, um outro ponto importante, que também é muito comum. Cara, é o que eu disse. Se você vai precisar ter mais de 150 votos, você vai precisar ter mais de 150, você vai ter que se organizar para poder falar com essas pessoas. E aí, a principal estratégia para você poder ampliar a tua rede de relacionamento é ter liderança. Né? Você vai trazer líderes. Agora, o que acontece? Se você entrar aqui no CRM do voto, você vai ver que a gente consegue ter uma visão geral da rede de relacionamento desses líderes. E aí, se você jogar no mapa, eu vou pedir aqui para rejogar, tá vendo ali, ó, aquela linha reta que aparece ali no mapa? Tá vendo que tem uma linha reta ligando com uma pessoa só? Tá vendo ali, ó? Vê se amplia um pouquinho mais aí. Aí, ó. O que significa isso? Significa que essas pessoas estão interligadas, esses dois eleitores estão interligados a um líder. Gente, se eu fizer isso na campanha de muita gente hoje, o que vai ter de líder que não está ligado a ninguém, e o cara que não está ligado a ninguém é o cara que mais enche o saco na campanha. É o cara que mais tem ideia de jirico, é o cara que mais critica, é o cara que mais põe defeito. E aí você pega e abre o mapa, porque se o cara tiver empenhado na campanha, ele não vai ter tempo de encher tanto o saco, não vai ter o tempo de dar tanta ideia de jirico, não vai dar tempo de reclamar tanto das coisas. E aí você abre o mapa e chama o cara, ó, vem cá, dá uma olhadinha aqui, ó. Tô olhando aqui o cadastro que a gente fez dos eleitores que estão cadastrados. Pô, cara, você não tem ninguém vinculado a você. Então o cara não é líder, cacete. Você traz o cara para ser líder da campanha e ele não tem eleitor nenhum vinculado a ele. Então no CRM do voto, a gente já estruturou ele baseado nisso, para você poder reconhecer o cara que está dando resultado e criticar, entre aspas, né, ou tomar alguma medida com um cara que não está trazendo resultado. Porque, de um modo geral, essa é uma frase do meu amigo Tadeu Comerlato, que ele diz o seguinte, né, que é baseado no princípio lá do Vilfrido Pareto. 80% dos resultados da campanha vem de 20% dos esforços. Quase sempre, se você abre essa rede de relacionamento da tua campanha, você abrir ela, você vai ver que 80% das pessoas estão vinculadas a 20% dos líderes. E os outros 80% é o que te traz os 20%. Então, o CRM, quando ele te permite visualizar isso, ele te dá um instrumento para você poder fazer essa gestão. Pô, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque, gente, não confia na sua memória de trabalho. Não confia. Você consegue armazenar um número muito menor de coisas na sua memória do que você imagina, né? Aliás, se você soubesse os problemas, os defeitos que a gente tem neurologicamente na memória, as falhas que a gente tem na memória, você não confiaria tanto nela, né? Porque, inclusive, quando a gente envelhece, uma das primeiras coisas que começa a arriar é a memória. É uma bênção, é um instrumento maravilhoso, mas que ainda tem muita coisa para ser aperfeiçoada com o tempo. A gente é um ser em evolução constante. Então, não fica confiando na memória. Ilustra isso, e outra, até para você poder explicar para o líder se ele está trazendo resultado ou não, às vezes você precisa ser didático, você precisa ser pedagógico, você precisa ter uma imagem para mostrar para ele. Agora, imagine você, que é candidato, o Leandro, você pega e abre, né, um mapa desse para a tua equipe, não precisa falar nada, a tua equipe vai olhar e falar, pô, peraí, fulano tem um monte de gente amarrada a ele, e fulano não tem nenhum, a pessoa fica constrangida, e aí ou ela pede para sair, ou ela pede para trabalhar de verdade na campanha. Outra coisa que nós temos aqui no CRM do voto é a possibilidade de, na criação do evento, e aqui nós vamos simular, por exemplo, um comício, né? Que é muito comum, eu fiz um comício. Quem é que foi no comício? Quem é que, de fato, qual é o eleitor que tem ido nesse comício? Eu tenho a possibilidade que vocês vão ver, eu vou entrar num evento aqui, que é o comício eleitoral, e eu vou atrelar a esse evento quem foram os eleitores que participaram desse evento. Eu tenho essa possibilidade. Então, eu entro aqui, pego dentro do meu cadastro e escolho quem participou. Ora, por que isso é importante? Porque na medida em que o eleitor participa das ações de campanha, o nível de consciência dele é mais elevado. E quanto mais consciência ele tem a respeito da minha candidatura e da minha campanha, maiores são as propensões dele votar no meu candidato.
basicamente, a campanha é isso, quer dizer, é eu fazer com que toda ação, todo dia, todo evento que eu faça, eu traga para o meu banco de dados, eu traga para essa interação a maior quantidade possível de eleitores. E fim de conversa. Quer dizer, se você fizer isso, você vai estar muitos passos à frente da concorrência. Bom, aí nós temos também uma possibilidade que a gente está em desenvolvimento ainda, que é a integração com campanhas majoritárias. O que vai acontecer aqui, Lércio? Isso é fenomenal. Isso também só o CRM do voto que tem no Brasil. Eu sou candidato a prefeito. Eu adquiri a licença do CRM do voto. E eu quero fornecer para os meus candidatos a vereador. Eu vou ter a possibilidade de solicitar uma permissão para o meu candidato a vereador. E eu, como candidato a prefeito, vou ter acesso ao cadastro dos meus candidatos a vereador. Então, eu vou poder monitorar em tempo real o que está acontecendo na campanha dos candidatos a vereador e até mandar mensagem para esses candidatos a vereador. Outro ponto importante é a organização dos eleitores em torno de segmentos. Então, de acordo com a minha estratégia de campanha, eu estruturo. Por exemplo, quando eu cadastro o eleitor, eu tenho a opção de escolher de que segmento ele é. Então, aquele eleitor é de um segmento de igreja. Então, eu vou ter a condição de visualizar no mapa só os eleitores que fazem parte daquele segmento. Então, é uma outra vantagem que a gente tem que te permite fazer uma gestão visual da sua candidatura, né? E aí, se eu posso mostrar os segmentos, que vantagem que eu tenho? Eu posso, e aí é uma coisa importante, porque o nosso sistema, além de ser o único CRM eleitoral, ele também é um CRM que é integrado com o WhatsApp. O louco, cara. Verdade, alguém pode estar falando assim, é sério isso? É sério, gente. Nós conseguimos integrar o CRM do voto com o WhatsApp. Então, se você tem um eleitor cadastrado no CRM do voto, lembra que a gente falou que o suprassumo da individualização da campanha é o WhatsApp? Então, você pode, por exemplo, extrair aqui uma lista de segmentos, uma lista de eleitores que fazem parte de um determinado segmento, e eu mando mensagem para todas essas pessoas. Agora, qual é a vantagem? Que eu mando ela personalizada. Então, eu consigo mandar um tipo de mensagem para quem mora na região norte, eu consigo mandar um outro tipo de mensagem para quem mora na região leste, eu consigo mandar um outro tipo de mensagem para quem mora na região do centro, por exemplo. Então, eu consigo customizar. Aqui nós estamos simulando uma mensagem de agradecimento, né? Estou agradecendo a pessoa por ela ter participado do evento. Então, o que acontece aqui? Eu consigo disponibilizar a mensagem e comunicar a pessoa de uma forma estritamente segmentada, né? A mensagem ela fica randomizada. Posso anexar arquivo, né? E assim por diante. Aqui você tem ali os agradecimentos que foram enviados de forma customizada. Bom, aí, além disso, para finalizar, eu fiz o evento. O eleitor chegou e ele não está cadastrado no evento. Eu posso cadastrar esse eleitor e atrelar esse eleitor ao evento. Ou seja, amanhã ou depois, na hora que eu quero tirar um relatório do histórico de eleitores que estão engajados com a minha candidatura, eu tenho a possibilidade, naturalmente, de medir e mapear quem são esses eleitores que estão mais ou que estão menos engajados. Qual que é a missão da campanha? É fazer com que todos os eleitores que eu tenho no CRM se tornem eleitores engajados. Eu tenho que promover, fazer esse eleitor subir de categoria. Ah, David, mas aí eu vou ter que ter uma pessoa na campanha só para fazer isso? Vai ter que ter uma pessoa só para fazer isso. Da mesma maneira que você tem que ter pessoa para entregar papel, da mesma maneira que você tem que ter a pessoa para poder bater de porta em porta, você vai ter que ter uma, às vezes vai ter que ter duas, às vezes vai ter que ter mais pessoas para essa estratégia de gerir o relacionamento com o eleitor. Por quê? Porque essa gestão do relacionamento vai te permitir falar de forma individualizada com as pessoas. E aí, gente, por fim, nós vamos mandar aqui uma mensagem para todas as pessoas que se inscreveram. É isso, né? Todas as pessoas que estão na live, o que nós vamos fazer para testar o WhatsApp? Como é que é? O João vai disponibilizar no chat. Ele vai disponibilizar no chat, tá, mas o lance de mandar a mensagem é no final, que a gente vai mandar para as pessoas verem, né? Tá, então tá bom. Você vê que a gente tem que estar bem dirigidinho aqui, né? Senão a gente faz uma bagunça. Viu, candidatos? Vocês que estão acompanhando a live, todos nós precisamos ser dirigidos. Não tem problema nenhum, não há nenhum demérito em você ser dirigido. Até a gente que está acostumado a dirigir candidatos no Brasil, tô aqui, eu tenho que ser dirigido.
Porque é a chance que eu tenho de usar a inteligência de um monte de gente para fazer uma apresentação, uma live, né, uma situação, vai ficar muito melhor do que se dependesse só da minha capacidade de raciocínio. Bom, aí, gente, deixa eu pegar aqui que eu abri esse roteiro que eu tenho, não é o roteiro que tem a mensagem de encerramento. Deixa eu pegar aqui, gente. O déficit de atenção, isso aqui não foi déficit de atenção, isso aqui foi uma pegadinha que fizeram comigo, porque eu tenho mais ainda algumas questões que eu quero tratar com vocês, que é... Deixa eu pegar aqui... Apresentação... Você pode abrir a última... Você consegue acessar aí a última... Não, aí não vai abrir aí, né? Você consegue me mandar, Arthur, a última apresentação? Ah, eu achei aqui. Achei aqui. Então, aquele silêncio colossal, né? Podia cantar uma música para não ficar essa coisa silenciosa, né? Mas se eu cantar uma música, aí vocês que estavam gostando da apresentação até agora, vão embora. Não tem jeito, né? Então, vamos lá. Você não quer, enquanto isso, perguntar se alguém tem dúvida? Pessoal, antes disso, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o CRM do voto? Antes da gente caminhar aqui para o nosso encerramento. A Erika Mesquita falou que achou muito interessante a ferramenta. Que legal, Érica. Que legal que você gostou. Alguma pergunta? Acho que não. Bom, dito isso, pessoal, o que eu quero falar com vocês aqui? Quem levantou a mão? O Isaías Vital Torres. Vamos falar com o Isaías. Vamos abrir para ele falar. Diga lá, Isaías. Olá, bom dia. Bom dia, Isaías. Como é que você está? Tudo jóia, graças a Deus. Então, tá bom. Eu tenho um meio de comunicação também, eu sou podcast e sou candidato a vereador na minha cidade. Eu acho que esse sistema da ligação do CRM com o WhatsApp é muito importante. A pergunta é se ele, que na mensagem disparada, se ele vai com o nome dos seus cadastros automáticos, ou tem que colocar nome a nome. Não, ele tem campos customizáveis, que a gente chama. Então, você, quando vai mandar a mensagem, você coloca um campo customizável, não sei se dá para não sei se dá para explicar, dá para abrir e mostrar aí. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou vendo com a Rebeca se ela pode abrir para mostrar para você. Mas ele tem um campo customizável. Então, você diz, né, com linguagem de programação, que naquele campo vai o nome da pessoa. Então, ele vai lá e puxa o nome da pessoa, tá? Então, a Rebeca está fazendo ali para você, ó. O que ela está colocando ali? Ela está colocando um campo customizável, né? Quando eu falo isso, o que o sistema ele vai entender? Ele vai entender que ele vai substituir aquela área pelo nome da pessoa que ele vai buscar lá no banco de dados. Tá falado, Isaías? E esse nome ela tem que estar cadastrado no CRM também, junto com o meu WhatsApp, não é isso? Isso, exatamente. Ok. Bacana. Tá bom? Respondi. Obrigado, viu? Nada. A Érica tem pergunta. Tudo bom, Érica? Bom dia. Bom dia, tudo bem, pessoal? Então, eu não sou candidata, tá? Mas eu estou fazendo um trabalho do gerenciamento, né? Então, eu sou social media e design. Porém, é a primeira vez que eu estou trabalhando nesse nicho. E eu estou um pouco perdida, né? Porque, como você falou, a questão da gente falar para um público-alvo, né? No meu caso aqui, seria para um público mais feminino. Só que tem eleitores homens também, né? E aí, como é que eu posso estar falando para esse público também, né? Com a candidata, no caso. Veja, Érica, você pode falar para o homem e para a mulher.
desde que você use um assunto que seja de interesse comum para eles. Então, quando a gente fala de segmentação, você tem uma segmentação que é a demográfica, que você pode segmentar por sexo, por exemplo. Tá? Eu vou falar com mulheres ou vou falar com homens. É um nível de segmentação, que não é o mais utilizado. Tá? E eu tenho um outro nível de segmentação, que é o psicográfico. Né? Então, você quer, por exemplo, deve ter um problema que une esse grupo de eleitores. Então, você pode segmentar em função desse problema. Aí, vamos lá, como é que eu consigo, né, segmentar pensando no problema? Eu faço um vídeo falando do problema, aí eu vejo quem são as pessoas que assistiu esse vídeo inteiro, e aí depois eu crio uma segmentação só para esse público. Ou para um público semelhante a esse público que assistiu o vídeo inteiro. Entende? Aí você tem um recurso que te permite segmentar e falar só para esse público. Consegui esclarecer? Sim, sim. É que como eu estou no início, né, desse nicho, então para mim tudo é novidade ainda, né? Tá certo. Então, tô aqui dia todo mundo exatamente começa, para Érica. isso, né, para aprender. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Pessoal, mais pergunta? Alguém tem mais pergunta sobre o CRM ou sobre marketing eleitoral? A gente aproveita que é disso que a gente gosta. Evelyn. O Yuri agradeceu, falou que gostou muito da apresentação, tem uma reunião agora. Evelyn. Que bom que gostaram. Oi, Isaías. Oi, ó, eu de novo, mas Manda lá. já que está aqui, deixa eu aproveitar, emendando na outra pergunta mesmo que eu fiz, eu consigo transportar os meus contatos já existentes no WhatsApp para o CRM e fazer contato direto de lá? Deixa eu só entender a pergunta. Eu já tenho alguns contatos salvos no meu celular. Consegue. Você faz a habilitação, você faz a leitura do QR Code. O que vai acontecer? O sistema vai gerar para você um QR Code. Você vai fazer a leitura do QR Code e ao invés de você usar o Web Messenger no seu computador, você vai usar o CRM do voto. Ah, entendi. Então eu não preciso passar um por um. Não precisa passar um por um. E também tem como importar a lista de contatos. E também tem como importar a lista de contatos, tá? Mas no aí caso, você pode gerar essa lista no Excel e importar ela. Lembrando que depois você vai precisar ter alguém que contacte essas pessoas, né, e solicitem os dados cadastrais dela. Ah, ok. Endereço, né, o bairro. Porque o grande pulo do CRM é você ter a maior quantidade possível de informação do eleitor. Entendi. E essas mensagens que passadas para os possíveis eleitores, elas são feitas dentro do CRM, não no meu WhatsApp, né? A gestão dessas mensagens se dá através do CRM e não através do celular. O que é uma vantagem, né? Porque isso permite que outras pessoas possam mandar mensagem em teu nome também, né? Mas dessa parte eu não entendi. Por exemplo, você pode ter outras pessoas logadas no CRM do voto com acesso ao número de telefone da sua campanha, que aí pode ser o seu particular, pode ser um número que você vai utilizar para a campanha, e aí essa outra pessoa vai conseguir mandar mensagem em teu nome. Pessoas da sua equipe. Ah, sim. Porque senão você teria que ter, o seu celular teria que ficar circulando na mão. Legal. Então ele é multiusuário. Você consegue ter mais de uma pessoa acessando um mesmo número. O mesmo número, entendi. Legal. E ela não é só para envio de mensagem, também é para receber mensagem. Ou seja, você tem lá a possibilidade de configurar um bot de WhatsApp, de modo que todo mundo que mande mensagem para você seja atendido por um bot que será programado pela tua equipe de acordo com o que for conveniente para vocês. Entendi. Vocês já devem ter falado, né? Para falar com tal pessoa, diz que 1, diz que 2. Sim. Tem múltiplas possibilidades, né, de fazer esse tipo de atendimento. Ok. Respondido, obrigado. Maravilha. Pastor Everton Souza. Isso. Ô, pastor, tudo bem? Prazer em conhecê-lo, falar com o senhor, e muito obrigado por estar participando conosco desse lançamento.
Muito obrigado, prazer todo meu. Excelente o CRM, viu? Que bom. Parabéns. Uma pergunta, como você consegue identificar quem são os indiferentes, o cabo eleitoral, o engajado, o indeciso? Isso você que vai determinar, vai selecionar? Eu vou pedir para a Rebeca abrir para você. Isso normalmente a gente instrui a usar uma escala, pastor, que é a seguinte: no cadastro do eleitor, você tem ali a possibilidade de, na hora que está cadastrando, selecionar qual é o tipo de eleitor. Então, todo mundo que começa como indiferente, que é o nível 1. A partir do momento que ele participa de uma ação de campanha, qualquer ação, seja ela qual for, ele migra automaticamente para um eleitor indeciso. A partir daí, a migração é manual, porque aí vai depender de como você estrutura a campanha. Essa migração, todo mundo entra cadastrado como indiferente. Para migrar para o indeciso, todo mundo que tiver pelo menos um evento mudou para o indeciso, porque significa que ele foi impactado. Ele não é mais indiferente. Do ponto de vista científico, eu posso afirmar que qualquer eleitor que engajou com uma ação de campanha deixou de ser indiferente e passou a ser um eleitor indeciso. Agora, é difícil eu dizer quando que ele deixa de ser indeciso para ser engajado. Aí depende muito da estratégia da campanha. Aí você vai entrar aqui no cadastro e vai poder mudar isso de maneira manual. Quais seriam as ações que fariam ele mudar, que ele qualquer interação que ele tenha com a campanha faz o eleitor migrar do eleitor indiferente para o eleitor indeciso. Então, se ele participou de um comício, ele teve a oportunidade de saber algo a meu respeito. Se ele participou de uma reunião de bairro, se eu estava ali num bandeiraço e ele interagiu comigo, né? Tem lá, no próprio CRM, eu tenho um cadastro de múltiplas ações de campanha que são capazes de fazer o eleitor migrar do estado indiferente para o estado indeciso. O nosso grande objetivo é fazer a maior quantidade possível de eleitores migrar. Por isso que ele permite você ir lançando o histórico dos eleitores, para você poder ter esse acompanhamento ao longo da campanha. Seria manual, né? Você vê que a pessoa participou, que ela... Isso, é manual. Achou interessante suas propostas, e diz, não, estou com você e tal. Você vai lá e faz essa mudança de forma manual, né? Exatamente. Show de bola. Mais alguma pergunta, pessoal? As pessoas do chat estão questionando o valor. Você pode, David, esse sistema, no caso, ele é individual. Vocês ainda estão fazendo aquela questão do majoritário para liberar para os candidatos a vereadores, né? Isso. É o nosso próximo lançamento. Eu creio que na semana que vem a gente vai lançar essa função para o cargo majoritário. Nesse momento ainda, ela já está funcionando, mas a gente ainda não testou o suficiente para poder liberar. Liberaria quantos pré-candidatos a vereador para o majoritário? Não, aí é ilimitado. Ilimitado? É ilimitado. Bom, tem um valor, naturalmente, que cada pré-candidato paga, né, para utilizar também a licença, que a gente já vai falar sobre ele, mas é ilimitado, não tem limite, não. Se eu comprar a licença do CRM e depois o majoritário comprar e quiser me colocar uma hipótese, seria fácil fazer essa transição ou não seria? Faz. Ele encaminha um pedido de... ou ele encaminha um pedido de autorização para você, ou você encaminha um pedido de autorização para ele. Tanto faz. Do majoritário para o minoritário ou do minoritário para o majoritário. Legal. E aí, tendo autorização, um começa a enxergar o outro. Bom, muito bom. Tá bom? Excelente. Parabéns. Pessoal, agora acho que chegamos aqui a um momento que é decisivo, até porque daqui a pouco eu tenho já uma nova agenda. Chega essa época, não sei se mais amigos aqui trabalham em área eleitoral, a gente se sente popstar, né? Porque todo mundo quer falar com a gente, todo mundo tem compromisso, o telefone toca o tempo todo. Então, eu estou nesse momento, né? Estou muito feliz de ter vocês aqui, estou muito animado de poder apresentar essa ferramenta para vocês. Isso é resultado de mais de 15 anos de campanhas perdidas,
mas graças a Deus, na grande maioria, campanhas vencidas, que a gente pegou todo esse aprendizado, toda essa experiência e encapsulou numa ferramenta. Então agora é o momento decisivo. Vocês estão aqui porque querem transformar suas campanhas e, creio eu, né, garantir a vitória nas eleições de 2024. Eu quero que você, por um momento, se imagine em outubro. Várias vezes aqui a gente falou sobre isso, né? Vamos imaginar no dia da eleição, olhando para tudo que a gente fez, olhando para os resultados das urnas e vendo a confirmação que você foi eleito. Ou seja, todos aqueles milhares de pessoas que vão disputar a eleição, você vai fazer parte do seleto grupo que foram eleitos. Na eleição passada, na eleição municipal passada, menos de 15% dos candidatos que disputaram a eleição foram eleitos. Então, se você deseja ter a melhor campanha da sua região, onde cada passo vai ser uma jogada de mestre, cada decisão se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da sua vitória. Estar sempre um passo à frente dos seus concorrentes e saber exatamente onde focar seus esforços para maximizar os seus resultados. Você precisa utilizar, então, o CRM do voto na sua campanha. No chat estão disponíveis 2 links para vocês. O link da versão master do CRM do voto, que ainda não está disponível, mas você pode clicar e manifestar interesse, que você vai ser o primeiro a ser informado. E o link para a versão standard, né, que é a versão que a gente recomenda para vereadores. Né? A versão master, ela é perfeita para quem é candidato a prefeito, e a versão standard, ela é perfeita para quem é candidato a vereador. Então, se vocês entrarem agora, vocês vão ver que os valores oficiais são de R$1.000 para a licença de prefeito e R$600 para a licença de quem é candidato a vereador. Porém, como a gente está fazendo aqui uma oferta especial para esse grupo de lançamento do CRM do voto, e aqui é importante dizer que vocês terão acesso a mim, nós vamos estar realizando lives semanais com as pessoas que estiverem utilizando o CRM do voto para esclarecer todas as dúvidas. Aqui não tem conversa, não tem conversinha furada. O que tiver de dúvida vai trazer, a gente vai esclarecer, vai resolver e vai acompanhar, né, a implementação aqui de vocês. Tem suporte 24/7, né? Então, o pessoal do suporte aí, eu falo isso, dá uma dor no coração deles, mas é isso, campanha é isso, né? Deu um problema lá no CRM 8 horas da noite, você vai clicar e nós vamos dar um jeito de resolver, tá certo? O suporte já está integrado na própria ferramenta. Então, para quem está assistindo a live, para quem tiver interesse, nós temos o link com 40% de desconto dentro do plano que escolherem. Ou seja, eu sou candidato a vereador, vou ter uma ferramenta como essa, que é o CRM do voto, por apenas, quanto? Menos de R$300 por mês, é isso mesmo? O valor original é R$600, 40% dos pontos. R$360. R$360. Isso. Agora, eu vou falar para você, se der uma choradinha para o Arthur aqui, que é o nosso diretor comercial, é capaz dele fazer ainda uma condição diferenciada aí para vocês. Então, gente, e ainda tem mais, né? Tem um bônus especial para os 10 primeiros que realizarem as suas compras, tá? Qual é o bônus? Uma consultoria de marketing político. Então, nós vamos fazer uma sala fechada dentro do Zoom. Você pode trazer todas as dúvidas que vocês tiverem nesse período, a gente vai estar esclarecendo. Essa consultoria vai ser comigo, tá? Então, durante 1 hora, nós vamos nos reunir. Eu, pessoalmente, vou ajudar a criar estratégias de marketing para a sua campanha eleitoral, preferencialmente utilizando já, naturalmente, a ferramenta do CRM do voto. Então, para resgatar essa oferta, lê o QR Code ou clique no link que colocamos agora no chat. Você vai ser direcionado para o nosso consultor comercial e envia a mensagem oferta 40, que ele vai liberar o acesso a essa oferta exclusiva de lançamento. Quer dizer que se o cara escrever oferta 50, dá 50%, se der oferta 100, não paga, é isso? Tenho certeza que alguém perguntou isso, se perguntou isso na hora que eu falei isso aqui no decorrer da live. Então, pessoal, temos a licença. Está disponível, nós não vamos comercializar muitas licenças, é importante vocês saberem, nenhum de nós aqui vivemos disso, nós temos outras atividades, eu tenho uma agência de marketing digital, eu tenho agência de marketing político, o Arthur, que é diretor comercial, tem empresa, tem loja, o pessoal que trabalha no suporte tem empresa de análise de sistema, a gente não vive do CRM do voto, então nós não vamos vender 100 licenças do CRM do voto, a gente vai vender 20 licenças
para implementar, para ganhar escala, para a gente ter case de sucesso, né, para que as pessoas possam ser bem-sucedidas com o uso da ferramenta, e aí depois, na próxima eleição, no ano que vem, quem sabe a gente venda isso para uma startup. Não é o nosso plano se transformar numa empresa desenvolvedora de software. Então, não deixem de aproveitar a oportunidade, porque o custo que vocês estão pagando é o custo de desenvolvimento, praticamente. Ainda mais que essa lambada aí que você está falando para mim aí, de só escrever oferta 40 e tem 40% de desconto. Bom, pessoal, está chegando aqui algumas confirmações, né? De compra. Não sei se a gente pode falar o nome das pessoas que já compraram. Quantas licenças tem? 10 disponíveis, é isso? Para o pessoal que está participando da live, tem 10 licenças. Tem 10, é isso? 10. Agora tem 9, né? Quem comprou aí, acabou para me agradecer aqui ao vivo? O João Paulo, que acabou de comprar. O João Paulo. Então, muito obrigado aí para o João Paulo, que foi o primeiro a comprar, né? Que participando da live. E mais uma compra foi feita. Enfim, pessoal, essa oferta ela fica aberta. Aqui o link vai estar aberto para vocês poderem fazer a compra até o meio-dia. Quero agradecer demais a participação de todos vocês aqui. Participem da nossa comunidade. Periodicamente a gente vai estar fazendo live, sempre em horários alternativos, né? Porque os horários principais a gente está totalmente lotada a agenda, que é bom, graças a Deus. Né? Como é que é? Cyber Soluções acabou de fazer mais uma aquisição, né? Fez a segunda aquisição. Então, até 13h, eu acredito que a gente deva ter ainda, não sei não, nesse ritmo. Enfim, temos 10 licenças, tá bom? Pessoal, por aqui, David Silva, agradecendo a vocês por essa live maravilhosa que vocês me deram a oportunidade de estar conversando com vocês sobre uma das paixões que eu tenho na minha vida, que é o marketing político. Espero que vocês que já estão utilizando façam um bom uso, né, do CRM do voto, e quem não está utilizando ainda, se perguntar para quem está usando, vocês vão ver que a ferramenta é um divisor de águas. Se usar corretamente, pode ser a diferença entre você ter uma eleição que vai aproveitar ao máximo os recursos que tem, que são poucos, né? Daquela campanha que, infelizmente, não vai ter condição de aproveitar. As maiores campanhas do Brasil já estão utilizando sistemas de gerenciamento de dados. A sua também deveria estar utilizando. Muito obrigado. Oi? O Isaías está com a mão erguida, mas é que eles falaram... Não, é que acho que permaneceu com a mão erguida e agora a gente precisa ir. Pessoal, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Continue com a gente na nossa comunidade, acompanhando aí as nossas redes sociais. Tchau!